A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estou aqui para compartilhar com você sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver sobre 3 características visíveis de uma igreja madura. As 3 características que existem numa igreja madura. E observando a questão do caráter, porque caráter é o que conta. Hoje, não só vivemos no século XXI, mas culturalmente vivemos num mundo pós-moderno, no qual, como disse Ravel, tudo é possível, mas quase nada é certo. Não é verdade? Olha só o momento que nós estamos vivendo. Quem é que podia esperar que no ano de 2020 nós estaríamos vivendo momentos tão difíceis quanto esse que nós estamos vivendo agora? Com tantas pessoas sofrendo, quantas famílias sendo dizimadas, quantos problemas. Quem poderia? Não tem absolutamente nada certo. A única coisa certa que nós temos, meu irmão, minha irmã, é a salvação em Cristo Jesus. É a única coisa. Por quê? Porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos. Então essa é a única coisa certa. As demais coisas, nada são certo. Nada. O que Deus quer que a igreja seja? Por que a igreja existe no mundo? O que é um cristianismo vital e dinâmico? Qual é o padrão verdadeiro para a igreja? Estas perguntas devem nos remeter às Escrituras para uma avaliação da igreja do Novo Testamento. Como elas eram? O que as fazia fortes e dinâmicas? Os que as fazia fracas e anêmicas? Uma igreja que nos ajuda a descobrir respostas para estas difíceis perguntas é a igreja de Tessalônica. A cidade era um centro comercial localizado na Macedônia. Aqui Paulo e os seus companheiros missionários, Silas e Timóteo, fundaram a igreja que estava destinada a se tornar uma das igrejas mais comentadas no mundo do Novo Testamento. Essa igreja nasceu em meio à perseguição e prosperou gloriosamente a despeito daqueles que a tentavam destruí-la. Na igreja de Tessalônica encontramos uma situação bem parecida com a nossa igreja no modo geral, nossas igrejas. Aquela igreja existiu no mundo que se movia em direção à visão cristã. Nós misturamos um mundo que se afastou dessa visão, não encontramos conforto para nenhuma das igrejas na cultura predominante, mas ao olharmos para a igreja de Tessalônica, podemos aprender e enfrentar o futuro a partir dos seus exemplos, que mesmo com muitos ventos contrários, se mantinha navegando, se mantinha firme. Vamos ver então estas 3 características de uma igreja madura, baseado nesta igreja de Tessalônica. O que somos em nosso exterior é um reflexo do que somos no nosso interior. Pense sobre isso. Pense sobre isso. É fundamental. Não precisamos procurar muito no Novo Testamento para descobrir que fé, esperança e amor são 3 características que Paulo menciona quando descreve uma igreja madura. Uma igreja de fé, uma igreja de esperança e uma igreja de amor. Quando Paulo escreveu às igrejas das quais ele se agradava, ele frequentemente iniciava suas cartas agradecendo a Deus por essas 3 qualidades. Vejamos,
Colossenses 1, de 3 a 5, diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Ele cita estas 3 características muito fortes e predominantes da igreja madura: fé, esperança e amor. Em Efésios 1, no verso 15, 16 e 18, ele diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstro para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, da gloriosa herança dele nos santos. A primeira característica muito clara é a operosidade da fé. Uma igreja de fé tem uma fé operante, não é uma fé parada, anêmica, estagnada. Não, ela é uma fé operante. A fé de uma pessoa é medida através das suas obras. Paulo deixa bem claro à igreja de Éfeso que somos justificados pela fé e que nossa fé produza obras. Veja em Efésios 2, versículos de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A operosidade indica que este é o produto final da fé. Os tessalonicenses tinham um tipo de fé que produzia obras. Quer dizer, pela fé, e porque eu tenho fé em Cristo Jesus, eu vou fazer a obra. É porque eu tenho Jesus no meu coração que eu olho para esta questão e coloco em prática. Então a minha fé, ela me leva à ação. A minha fé, ela me leva a agir. A minha fé me leva a ter uma atitude. A minha fé faz com que eu continue marchando com as mãos estendidas. E essa é uma característica que eu vejo na nossa igreja. Eu vejo. Claro que todos nós precisamos melhorar, é claro, mas eu vejo isso. E louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por isso. Em ver como há mobilização da operosidade desta fé em suprir as necessidades das pessoas, seja em que for. Eu vejo isso. E no que depender de mim, eu vou estar sempre me mobilizando na direção para ser um facilitador, para que estas coisas continuem acontecendo. A nossa fé em Cristo Jesus leva-nos à prática das boas obras, as mãos estendidas a quem precisa, a oração da fé anunciando a Cristo e o suprimento àquele que precisa de suprimento. A operosidade da nossa fé é a primeira característica de uma igreja forte, de uma igreja que prevalece, de uma igreja que está realmente sintonizada com as coisas do Senhor, de uma igreja madura. A segunda característica é a abnegação motivada pelo amor. O que isso quer dizer? Dedicação extrema.
A igreja de Tessalônica, ela tinha essa dedicação extrema. O amor é uma palavra de ação. Envolve muito mais do que sentimentos e compaixão. Ele também pode ser medido em uma igreja. No Novo Testamento, fala-se muito mais de amor do que de qualquer outra qualidade. É por esta razão que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Paulo deixa claro que permanecem estas três características, mas o mais forte destas três características, ele diz que é o amor. O amor das pessoas desta igreja é o que fazia continuar caminhando. Aqui Paulo diz que uma igreja madura não deve se limitar a esforços habituais, mas indo cada vez mais longe por amor ao outro. Mas é necessário sabermos qual a diferença entre obras e trabalho. Precisamos saber. Em Apocalipse 14, 13 diz assim: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanharão. Meu irmão, isso é muito sério. Minha irmã, leve isso em conta. Isto é muito sério. As suas obras te acompanham. Te acompanham. Mesmo depois que tudo aqui passar, as tuas obras te acompanham. É lindo saber que Deus está vendo todas estas coisas. Que Deus está armazenando tudo isso para um outro momento na nossa vida na eternidade. Que lindo saber disso. Que revigorante, que confortante, que maravilhoso. É para mim e para a sua vida esta certeza. Um dia o cansaço do trabalho passará, mas o fruto desse trabalho, nossas obras permanecerão. A igreja de Tessalônica não somente trabalhava, mas continuava trabalhando, e Paulo estava grato pelo trabalho motivado pelo amor. E a terceira característica de uma igreja madura é a firmeza inspirada na esperança. Essa é a terceira característica. Esperança indica estabilidade. A esperança é percebida num grupo de crentes que não são como meninos. Maduros. Efésios 4,14 diz assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Ele não está falando só dos de fora, ele está falando dos de dentro, que induzem ao erro. E nós não vivemos isso hoje? Não é um absurdo? Esta firme esperança permitiu que Paulo enfrentasse as perseguições. Paulo era interessante. Olha só. Paulo, todo o caminho que ele andava, ele era assaltado. Toda cidade que ele entrava, ele era preso. Todo navio que ele subia afundava, ou a tempestade vinha sobre ele. Esta mesma esperança capacitou os tessalonicenses a encararem as perseguições com firmeza.
Paulo, ele poderia ter tudo para não ter esperança de tudo que aconteceu na vida dele, mas ele continuou firme. Sabe por que ele continuou firme? Porque o encontro com Jesus foi algo determinante na vida de Paulo. Paulo sempre foi um homem muito determinado. E quando Deus entrou na vida dele através de Cristo Jesus, a única coisa que Deus fez foi pegar essa força e determinação que Paulo tinha para fazer o errado e canalizar para fazer o certo. E Paulo sabia disso. Essa esperança que nasceu no coração dele, pela vida eterna, e por saber que ele não era merecedor dessa graça, ele continuava fazendo e inspirando muitos a fazerem. É esta mesma esperança que capacita todos os cristãos a encararem as dificuldades da vida, sabendo que Cristo nunca deixará cada um de nós e nunca vai nos desamparar. Você crê nisso? Você crê nisso? A esperança resiste na vida dos cristãos maduros. Os cristãos maduros não são levados por ventos de doutrinas, ficam dando ouvido para besteiras. Quanta besteira eu vejo publicada. Quanta palavra de homens com característica de palavra de Deus. Quantas profetadas, quantas besteiras gospel publicadas em grupos absurdos, meninos e meninas em Cristo, crianças em Cristo. Não são crentes maduros, porque crente maduro não fica dando ouvido para besteirada. Crente maduro olha para a palavra de Deus e espera em Deus com esperança. Nós já falamos sobre o que é esperar e o que é esperança. Com esperança. A esperança tem um efeito produtivo em nós e profundo. Se nossa fé está firme em Cristo, somos capazes de continuar, persistir através das circunstâncias. A gente passa a não olhar para as circunstâncias e dar o valor para tudo isso. A gente só se acautela diante da circunstância, mas continuamos a nossa trajetória. Continuamos, mesmo sob a pressão. Reagimos com uma atitude corajosa e dinâmica, porque temos esperança. É a firmeza inspirada na esperança. Quando chegar os tempos difíceis, podemos enfrentá-los com um espírito de persistência, que descarta o desânimo e segue em frente. A esperança que temos em Deus é um incentivo que precisamos para esse tipo de firmeza. A esperança inspira a perseverança. Paulo era grato a essa igreja porque ela tinha esse tipo de firmeza inspirada na esperança. As características de uma igreja madura. Eu quero concluir com você. São a operosidade da fé. A fé me leva à ação. A abnegação do amor. Eu me dedico, eu me dou, eu procuro fazer o melhor por amor. E a firmeza inspirada na esperança. Estas três características, fé, esperança e amor, distinguem todos os cristãos e igrejas, pois estas três características não podem ser manifestadas sem estarmos envolvidos com os outros.
É a soma delas que dá à igreja poder e visibilidade diante do mundo. Pensa sobre isso, meu irmão. Para seguirmos no mundo que anda na direção contrária, precisamos, como indivíduos, ou seja, como igreja, dedicarmos a manifestar estas características para que o mundo veja, para que o mundo saiba que Jesus é Senhor e Salvador. Uma igreja de fé, uma igreja de esperança e uma igreja de amor. É a igreja que impacta o mundo, que impacta as pessoas e que faz com que Jesus seja conhecido neste mundo difícil e materializado. Nós encerramos aqui a nossa mensagem desta noite. E eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Toda a honra, toda a glória a ti, ó Senhor. Muito obrigado, ó Pai amado, por este momento de compartilhar da tua palavra, onde pudermos então conversar sobre a igreja madura, Pai, no século XXI. As características que esta igreja deve ter, Senhor. E eu quero lembrar, Pai, que a igreja sou eu, que a igreja é meu irmão, a minha irmã. São características da fé, da esperança e do amor. Pai, nos ajuda, Pai, a termos uma fé que nos leva à ação. Ajuda-nos, ó Pai, a cultivar o amor uns para com os outros e a atender às necessidades daqueles que precisam, Pai, de nós. E ajuda-nos, ó Pai, a termos a esperança certa nesse mundo tão incerto, Pai. Ajuda-nos, ó Pai amado, a nos mantermos firmes. Fala ao coração do meu irmão, da minha irmã. Livra meu irmão e minha irmã de todo e qualquer mal, Senhor. E cuida, Pai, da tua igreja. Igreja Batista em Vila São Pedro, Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda os meus irmãos ali, Senhor amado. E que nós possamos continuar unidos, Pai. Porque estamos em unidade. Ainda que não possamos nos ver pessoalmente, estamos em unidade, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Fica conosco, Pai, e livra-nos de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações do doce Espírito Santo sejam com vocês, amados e amadas de Deus, não só agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Tenham uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus.